Oi, Zô. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. A gente vai começar, não é isso? Pronto, já está transmitindo. Isso. Gostaria de agradecer a presença de todos, todos os autores também que passaram por aqui esses 3 dias. É um projeto da editora Mente Aberta, né? Hoje a gente está fazendo a finalização do lançamento nesse primeiro webinar do livro Diálogos Jurídicos. Deixa eu mostrar aqui para quem não é autor. Este livro, Diálogos Jurídicos 7 e o Multidireito 7. Multidireito 7. Esses livros, essas obras, já está indo agora para a 8ª edição. Já tem um projeto para a 8ª edição. E contém artigos. Os autores que estão aqui hoje, eu gostaria de falar, né? Quem vai começar hoje é a professora Thaís Guerra. Nós vamos apresentá-la. Estou sem áudio? Nadia Alice, é com você. Ele disse que não me ouve. Você está me ouvindo? Você me ouve, Eu- Thaís? Boa noite. Boa noite, eu estou te escutando, Zô, Boa tá? noite. Ouço. Oi, Se não está ouvindo, eu vou responder no chat. Pode tá me continuar, Nadia ouvindo? Alice. Eu vou falar com o Milton. Sim. Oi, boa noite a todos. Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos que participaram aqui do evento ao longo desses 3 dias de evento de lançamento dos livros Diálogo Jurídico 7 e Multidireito 7. E aí, iniciando o último dia de evento, vamos começar com Thaís Andrade Guerra. Ela é autora do livro Multidireito 7, o artigo dela é o 13. Ela fala sobre servidores públicos aposentados, direito adquirido ao exercício da função e rompimento do vínculo com a administração pública após a reforma previdenciária. Tá? Thaís? Oi, boa noite. Oi, boa noite. Pode abrir a Consegue me câmera. ouvir? Tá Posso te aberta ouvir? aqui. Está aberta? Para mim não está Tá. aparecendo aqui ainda. Não? Não. Aqui para mim tá aberta. Então, fica à vontade, vai Fechei aparecer. Certo. Como foi dito, né? Primeiramente, boa noite a todos. Conseguem? Estão conseguindo me ouvir? É porque tá assumindo aqui. Eu gostaria, professora Thaís, de te apresentar o seu Certo. currículo antes. Obrigada. Viu? Rapidinho, só Certo. para os que estão aqui. Tudo bem. A professora Thaís Andrade Guerra é advogada e pós-graduanda em Direito Administrativo e Direito Tributário. Pode ficar à vontade, a palavra é sua. Certo. Já conseguem me ver, não? Sim? Pronto. Sim. Primeiramente, boa noite a todos. Eu gostaria de agradecer a todos que tornaram esse evento possível e todos que estão me ouvindo nesse momento. Bom, como foi dito pela colega, o meu tema fala sobre os servidores públicos aposentados e o seu rompimento com a administração pública após a sua aposentadoria, depois da reforma previdenciária. Isso porque antes da reforma previdenciária, é comum que servidores públicos e estatais ou servidores efetivos não vinculados ao regime próprio de previdência continuassem exercendo seu cargo mesmo após se aposentarem. Esse fato gerava muita discussão doutrinária e jurisprudencial, até que, com a Emenda Constitucional 103 de 2019, tal celeuma foi solucionada, porque o parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição vedou expressamente tal possibilidade. A grande questão surge com o artigo 6º. Ele diz que o disposto no parágrafo 14 do artigo 37 da Constituição não se aplica às aposentadorias concedidas até a entrada em vigor
da emenda constitucional 103 de 2019, como eu disse. O grande problema aí é a palavra concedidas. Por quê? Porque esse dispositivo, né, ele traz aí o direito adquirido. O grande problema é o marco que ele traz para esse direito adquirido, que é a concessão do benefício por parte da autarquia previdenciária. Ele tenta, né, resguardar o direito adquirido, porém ele despreza o princípio do tempus regi acto, que é um princípio norteador do direito previdenciário. Isso porque nós sabemos que quando ele requer uma aposentadoria, essa aposentadoria, esse pedido, esse requerimento, ele vai ser analisado pela autarquia previdenciária, e sabemos que essa análise muitas vezes demora meses. E onde é que entra aí a problemática desse artigo 6º? Quando ele fala que o servidor ele só vai ter direito adquirido até a concessão, ele impõe, né, o ônus da demora da autarquia previdenciária ao beneficiário. Por exemplo, digamos que o servidor, né, ele tenha requerido a aposentadoria em junho de 2019 e a concessão do benefício tem acontecido no dia 14 de 11 de 2019, ou seja, um dia após a publicação da emenda constitucional 103 de 2019, que trouxe a reforma previdenciária. Ele perderia o direito adquirido. E isso não é razoável. Não é razoável por quê? Porque se a demora, se o ato de concessão no âmbito administrativo é de competência da autarquia previdenciária, o beneficiário ele não pode se ver prejudicado com essa morosidade. Além disso, o próprio artigo 3º da emenda constitucional prevê expressamente que a aposentadoria, seja ela no regime próprio de previdência ou regime geral, ela é devida a qualquer tempo, desde que reúna os requisitos para sua concessão, até a entrada em vigor até a publicação da emenda constitucional, resguardada a aplicação da lei vigente à época em que ele reuniu os requisitos. Ou seja, não importa quando houve a concessão do benefício, e sim se ele já tinha reunido os requisitos para essa concessão antes da publicação da emenda constitucional que houve. É fato que esse tema é ainda pouco discutido. Quando eu escrevi esse artigo, não havia nenhum texto, eu particularmente não achei nenhum texto, e ainda carece de discussão doutrinária e jurisprudencial. Porém, o que se espera é que essa norma ela não seja interpretada de maneira literal, né, essa palavra concessão, né, do momento da concessão, e que sim seja aplicada levando em consideração o direito adquirido, o princípio do tempus regi acto e conforme dispõe o artigo 3º da mesma emenda constitucional. Eu não sei se eu consegui ser clara, porque são detalhes que no artigo eu trago de uma maneira mais esmiuçada, né, com a solução, talvez, dessa problemática, mas espero que eu tenha sido clara e boa noite, obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Thaís. Você foi muito clara. Eu estou vendo aqui que você separou, né, a aposentadoria, falou do rompimento do vínculo com a administração pública, o direito adquirido. Você deu exemplos ao longo do livro. Eu queria que você deixasse seu contato para a audiência. Se alguém tiver dúvida, que tem que entrar em contato contigo, você deixasse seu contato. Desculpe, eu não consegui ouvir porque deu interrompida aqui. Eu queria que você deixasse seu contato para a audiência e te agradecer a belíssima exposição. Sabe que essa emenda aí trouxe tantas coisas com a reforma, né? Estou estudando um pouquinho direito previdenciário. É um negocinho complicado. Mesmo. Essa emenda aí trouxe muito pano para manga, né? E eu queria verdade. Que você deixasse seu contato aí para quem tiver dúvida, esclarecimentos. Seu Instagram. Certo. O meu e-mail melhor. Pronto, eu vou deixar o meu e-mail, porque eu não tenho Instagram. É o TAI, TH
y.guerra@hotmail.responder. Tá certo. Obrigada, viu, pela exposição belíssima. Muito obrigada. Fica aí com a gente. Eu agradeço. Com você agora, Nadia Alice. Parabéns, Thaís, aí pela apresentação, parabéns pelo artigo. Realmente é um tema muito atual, que tem pouca jurisprudência, um tema difícil. O direito previdenciário não é para pouca gente, não. Tem que gostar mesmo de previdenciário para encarar previdenciário, né? Eu queria, Pedro pediu para pedir desculpas por ele não estar aqui, porque está com problema de internet. O evento online acontece disso, né? Às vezes a internet não funciona da forma como a gente quer, nem da forma como a gente programa que aconteça. Aí ele pediu desculpa, disse que assim que ele conseguir solucionar, ele entra para dar a palavrinha, tá? Agora, quem vai apresentar o artigo é a Andréa Conceição de Oliveira e o Rodrigo Silveira Almeida. O texto deles também está no livro Multidireito 7, e o artigo é o artigo 24, a mediação de conflitos como acesso à justiça no ordenamento jurídico brasileiro. Zulene vai apresentar a qualificação deles, o mini currículo, e aí a gente abre para eles apresentarem o tema. Zu? Boa noite. Eu vou apresentar a qualificação aqui. Vou fazer um resumo, porque está bem grande. Viu, professor? Me permita fazer um resumo. Primeira, da Andréa Conceição de Oliveira, formada em Pedagogia e Gestão Educacional pela Faculdade de Ciências Educacionais, bacharela em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, advogada, pós-graduanda em Direito de Família pela Universidade Cândido Mendes, sócia fundadora do escritório AJ Advocacia e Consultoria, coordenadora jurídica do Instituto Direito e Cidadania IDC, mediadora extrajudicial pela ESA Bahia, mediadora judicial em formação pelo Conselho Nacional de Justiça, membro da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem da OAB Bahia, subseção Valença, conselheira do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia OAB Bahia, subseção Valença. Atua com mediação de conflitos desde 2017. Com relação ao professor Rodrigo Silveira Almeida, bacharel em Direito pela Universidade do Estado da Bahia, advogado, pós-graduado em Direito e Processo do Trabalho pela Universidade Estácio de Sá, mediador judicial, formado pela Universidade Corporativa do Tribunal de Justiça da Bahia e cadastrado no CNJ. Vice-presidente da Comissão de Mediação, Conciliação e Arbitragem, OAB, Bahia, subseção Valença, conselheiro do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, OAB Bahia, subseção Valença, cursou Solução Pacífica de Conflitos no âmbito da administração pública pela Escola da AGU, coordenador jurídico do SEJUSC, da comarca de Valença, atua com mediação de conflitos desde 2016. Então, eles têm plena expertise aí sobre mediação. É com vocês. O espaço é de vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Conseguem me ouvir bem? Sim. Primeiramente, pedir desculpa porque a Andréa está com problemas de conexão. Ela está tentando se conectar a todo momento na sala, mas assim como o professor Pedro, ela está com um pouquinho de problema na conexão com a internet. Enquanto isso, eu vou prosseguindo com a apresentação e aí, caso ela consiga retornar aqui para a sala, eu concedo a palavra para minha colega também, tá bom? Então, desde já, desculpa pela falha de comunicação aí com a internet de Andréa. Mais uma vez, boa noite a todos. É com muito prazer que eu participo aqui do webinário e também foi com muito prazer que eu e a Andréa participamos da publicação da obra Multidireitos 7 pela editora Mente Aberta. E quando nós resolvemos participar desse projeto, pensamos logo em escrever sobre mediação de conflitos, uma área que nós trabalhamos, atuamos e gostamos e que ainda está sendo difundida dentro do nosso ordenamento jurídico, né? Tanto que muitos colegas advogados ainda hesitam um pouco em atuar com mediação de conflitos. E aí a gente partiu para a discussão
da mediação de conflitos como acesso à justiça dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, e a gente inicia o artigo nessa discussão do que é esse acesso à justiça, e a gente já traz a diferenciação de acesso à justiça e acesso ao judiciário, e como essa mediação de conflitos pode ser uma via à efetividade dessa justiça propriamente dita. Né? Então, a gente percebe que, principalmente com a Constituição Federal de 1988, ali consagrando, né, os direitos no artigo 5º, a gente tem esse acesso à justiça como um desses direitos assegurados. E aí, por meio de políticas públicas, com criação das defensorias públicas estaduais, defensorias públicas da União, Ministério Público, assistência judiciária gratuita, esse acesso ao judiciário foi facilitado. Só que acessar o judiciário é muito simples hoje em dia, né? Tendo em vista a grande processos que abarrotam aí diariamente o nosso judiciário. Então, a problemática reside em acessar a justiça, acessar o judiciário é algo simples, mas acessar essa justiça é outra problemática muito maior, porque a gente ingressa no judiciário com essa demanda demora muito a ser resolvida, e quando é resolvida, ela não se torna eficaz. E aí a gente vai para o campo da seara, para a seara do sistema multiportas, por exemplo, onde ele traz para a gente que o processo, quando ele nasce, né, a questão, a problemática, quando ela nasce, ela não precisa necessariamente percorrer um único caminho, que é o caminho do litígio, que comumente nós temos aí, a cultura do litígio instaurada no nosso ordenamento jurídico. Então, o sistema multiportas, ele traz para a gente que quando a demanda nasce, ela não necessariamente precisa seguir o litígio, mas ela tem outros caminhos, que pode ser a conciliação, a mediação ou a arbitragem. E aí a gente defende essa via da mediação como um caminho adequado, principalmente nas relações continuadas, né? Direito de família, direito empresarial. Então, a mediação de conflitos, ela pode ser aplicada, né, nesses tipos de demanda como uma via de acesso a esse judiciário e, consequentemente, uma via de acesso a essa justiça de forma eficaz. Então, a gente parte do pressuposto que o problema, quando ele nasce, ele tem que ser analisado de forma única. E ao ser analisado de forma única, o profissional deve enxergar qual a via necessária que eu preciso tomar, qual porta necessária eu preciso acessar para resolver aquela demanda. E aí a mediação de conflitos, ela vem como uma porta super acessível para que esse conflito, para que essa demanda seja sanada de forma eficaz para as partes envolvidas que precisam ali resolver as suas questões. E aí a mediação de conflitos, ela difere dos outros procedimentos autocompositivos, porque a mediação de conflito, ela vai atuar da forma que um terceiro imparcial, ele atua como um catalisador, né? como um capacitador ali da demanda a ser trabalhada. Então, ele não vai opinar, ele não vai intervir na decisão das partes, mas ele vai trabalhar essas partes para que elas consigam encontrar a solução para aquela demanda. E aí, quando as partes elas entendem, elas conseguem separar sentimento, questões, interesses, sobre aquela problemática apresentada, e elas conseguem dividir razão e sentimento para aquela questão que está sendo trabalhada ali, elas conseguem, então, com lucidez, entender toda a situação e encontrar uma solução que seja possível de ser aplicada no mundo fático de uma forma muito mais eficaz. Então, quando as partes elas trabalham seus próprios conflitos e encontram soluções para seus próprios conflitos, esse acordo proposto por elas mesmas é muito mais fácil de ser cumprido no mundo fático. Diferente de uma sentença imposta, onde a gente sempre tem um perdedor e um ganhador, sendo que o perdedor ele sempre vai querer recorrer. E isso aí vai gerar mais tempo para que aquela demanda seja cumprida. Então, a mediação de conflitos, ela é um dos caminhos para se acessar essa justiça de forma eficaz, porque as partes, elas trabalham o seu conflito de forma inteligente, de forma racional, elas conseguem encontrar a solução para aquela problemática, e quando elas constroem, quando elas têm essa decisão formulada, obedecendo ali o princípio da autonomia da vontade das partes, esse acordo trabalhado por elas é muito mais fácil de ser cumprido, diferentemente de uma sentença imposta. Então, a mediação de conflitos, ela surge como essa via
de acesso não só ao judiciário, mas esse acesso à justiça de forma eficaz, né? Então, a gente tem que começar a combater essa cultura do litígio dentro do nosso ordenamento jurídico brasileiro, que já vem ganhando um arcabouço muito grande, principalmente depois da Resolução 125 de 2010 do CNJ, principalmente com a própria Lei de Mediação de 2015, com o próprio Código, o novo Código de Processo Civil de 2015, que tratou ali da mediação de uma forma muito boa, onde estabelece que a mediação e a conciliação tem que ser uma das primeiras alternativas dentro de um processo para solucionar a demanda. Então, hoje, nós vivemos um momento em que precisamos olhar cada demanda de uma forma mais específica, mais aguçada, e não enxergar aquela situação, aquele processo, de forma que ele só pode caminhar para a via do litígio, mas sim que ele pode tomar outros caminhos que muitas vezes são mais céleres, mais eficazes e que produzem resultados eficientes para as partes que pretendem resolver a sua problemática de uma forma justa, de uma forma célere, de uma forma de decisões trabalhadas. Então, eu e a Andrea, quando sentamos para escrever esse artigo, pensamos muito nessa preocupação que nós todos temos hoje de que o judiciário ele ampare de uma forma eficaz essas pessoas que buscam auxílio do judiciário para resolver suas demandas. Então, eu espero que aqueles que ainda não leiam, que tenham essa curiosidade de se debruçar sobre esse novo campo digo novo, mas um novo já antigo, mas que dentro da nossa cultura judiciária está sendo trabalhada aí para ser cada vez mais difundida, então, de certa forma, novo. Então, a mediação de conflitos, assim como todos os outros métodos autocompositivos, ela traz essa nova oportunidade, esse novo caminho para se trabalhar o conflito de forma eficaz e garantir a prestação da justiça de forma eficaz para todos aqueles que buscam resolver os seus problemas. Então, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Eu e a Andrea ficamos muito felizes de participar desse projeto e que venham outros projetos aí com a Editora Mente Aberta. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Andréa, né? Também contribuiu com o texto. Você pode deixar o contato, o seu contato? A Andrea tá aí, viu? A Andrea tá... Olá, boa noite, gente. Eu tive dificuldade aí, mas já estava ouvindo o Rodrigo aqui nos bastidores. Estou vendo a Andrea ali. Se quiser dar uma palavrinha também, Andrea, né? Pronto. Para contemplar Minha você, né? conexão. Você teve dificuldade aí com a... Que bom, achei que a Andrea não tinha conseguido se conectar. Tá horrível a minha conexão aqui. Não consegui ouvir tudo do que o Rodrigo e do que a colega que falou anteriormente. Porque eu estou ouvindo, eu disse a Rodrigo anteriormente que eu estou ouvindo por sílabas. Mas, assim, o nosso propósito, quando escrevemos fizemos esse trabalho, trazer uma visão, né, desse âmbito que, como o Rodrigo falou, novo, porém já antigo, né, como mesmo uma possibilidade de resolvermos as demandas, sejam elas nossas ou de nossos clientes, né, deixar de enxergar tão somente o litígio, né, como uma única porta para a resolução das demandas e entender que com o sistema multiportas nos é oferecido várias outras portas e que a gente, tanto como cidadão ou como operador do direito, podemos observar a demanda e ver, dentre essas portas que são oferecidas hoje em dia, aquela demanda que eu tenho, ela se encaixa melhor em qual delas? No litígio, na mediação, na arbitragem, na conciliação, e levá-las. Por quê? Porque isso pode, tanto vai beneficiar o nosso cliente ou a nós mesmos, e também o objetivo também de desafogar o nosso judiciário, que está, como nós sabemos, superlotado de demandas e que um processo, segundo a Justiça em Números do CNJ, né,
o tempo de vida do processo ele dura, em média, desde a petição inicial até a baixa processual, em média de 2 a 3 anos, né? Nos meios consensuais de resolução de conflitos, nós conseguimos resolver uma demanda, às vezes em 30 dias, digo isso depois do acordo para vir sentença homologatória, essas questões, né? Então, temos aí uma via que é muito eficaz, célere, econômica e que muito vem beneficiar as partes interessadas. Lembrando que o objetivo da mediação não é exclusivamente visar o acordo, mas a manutenção e o restabelecimento do diálogo entre as partes. Restabelecendo esse diálogo, consequentemente, pode acontecer das partes fazerem um acordo ou se reconciliarem, e daí vai. E o objetivo também é trazer aquilo que a nossa Constituição prega, né, a questão da paz social. Então, como o Rodrigo falou, espero que vocês já tenham lido, se não leu, que leiam, e que a gente consiga propagar mais a mediação, a arbitragem, a conciliação, sobretudo a mediação, que é o que a gente já trabalha, é o que a gente ama e o que a gente gosta mesmo de fazer. Se nos for permitido só mais um minuto, só para finalizar aqui, a gente gostaria de finalizar só com esse trecho aqui do artigo que eu acho que resume bastante o que nós falamos. A gente pontua que o acesso à justiça, além de envolver o próprio acesso ao judiciário, ele deve culminar na resolução de decisões justas e eficazes para toda a população, sendo a mediação de conflitos um momento ritualístico que demarca a passagem do desentendimento para o entendimento por meio do diálogo, trazendo celeridade na resolução dos problemas, em obediência ao princípio da autonomia da vontade das partes, uma vez que o acordo transpõe o desejo dos envolvidos, emulando essa sensação de justiça para todos. Então, mais uma vez, obrigado por essa oportunidade. Obrigada a todos, boa noite, e uma honra participar desse evento com vocês. Com certeza, André e Rodrigo, nós é que agradecemos aí pela participação de vocês no livro, pela participação de vocês aqui nessa live, nesse último dia aí, são 3 dias, uma maratona de reflexões, de compartilhamento aí de estudos, de visões e de versões, por que não dizer, de versões do direito. E vamos lá, Zulene, você está por aí. A nossa próxima apresentação será a de Valdirene, não é isso? Eu não sei se o Milton vai poder apresentar também, mas de qualquer forma eu apresentarei os dois. Os dois são autores, portanto, coautores do texto de número 7 do livro Diálogos Jurídicos 7, tá? E inicialmente aqui a Valdirene, pedagoga, Valdirene Santos de Sena. Ela é pedagoga, administradora, especialista em política social e gestão em serviços sociais, bacharelanda em Direito, enquanto o querido Milton Silva de Vasconcelos, nosso amigo, é advogado, mestre e doutorando em Políticas Sociais e Cidadania pela UCSAL, tá? Professor de Direito e também aí colaborador ativo e efetivo das obras e das ações que a Mente Aberta vem realizando, tá bem? Valdirene já abriu ali o vídeo dela, fechou de novo, mas ela vai abrir de novo. E a gente vai ter a abordagem do tema Inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista na escola, a experiência de uma escola municipal de Salvador. Valdirene, onde está você? Não sei se você está... Boa noite a todos. Pronto. Fique à vontade, querida. A tribuna virtual é sua. Boa noite. Quero agradecer, né, pela oportunidade de estar participando desse evento a primeira vez. Parabenizar os organizadores, em especial Pedro e Zulene, foram as pessoas com as quais eu tive maior contato. Muito obrigada. Parabéns também aos autores, né? Seus artigos são assim relevantes para o aprimoramento das nossas práticas profissionais. Bom, peço desculpas porque o professor Milton não vai poder participar. Ele está com um problema de conexão, o que me deixou um pouco mais nervosa. Mas vamos lá. O nosso artigo trata sobre pessoas com deficiência,
né? E conversando com o professor Milton das nossas dificuldades na escola, com alunos com deficiência, inclusive com transtorno do espectro autista, fomos trocando algumas conversas, alguns diálogos, porque, na realidade, de fato, não acontece a inclusão escolar, ainda que a lei, né, diga que faça a inclusão escolar. Por que não acontece a inclusão escolar? Porque nos falta um aparato para esse suporte. Para a inclusão escolar acontecer, é necessário que a criança tenha a possibilidade de ter uma estrutura adequada, né? Tenha a possibilidade de ter, como é que eu posso dizer, acessibilidade a um processo de comunicação através de recursos necessários, como de recursos tecnológicos de informação e comunicação, assim como também ter a possibilidade da dimensão atitudinal, né? Não só da nossa equipe, da escola, como também da família. É preciso que nós possamos aceitar a diferença dessas pessoas com deficiência. Então, essa é a nossa dificuldade. A inclusão escolar não acontece de fato, né? O que existe é a integração. Nós não queremos a integração. A lei dá o direito às crianças, às pessoas com deficiência, a serem matriculadas na escola. Mas cadê o suporte? Nós somos professores, somos preparados para transmitir o conhecimento, para ensinar, mas não temos aquela formação específica em, como é que eu posso dizer, psicologia, psicopedagogia, serviço social. Então, a gente precisa desse profissional também na nossa escola. A criança precisa correr, a criança precisa brincar. Então, a nossa escola não está preparada. Mas isso não quer dizer que a gente não aceita a criança. Aceitamos sim. Mas precisamos incluir de fato e não de fachada, né? A integração, ela como é que eu posso dizer? É colocada como se a criança fosse um objeto. A criança não é um objeto, o aluno não é um objeto, as pessoas com deficiência não são objetos, são sujeitos de direitos, em que nós, como sociedade, temos a responsabilidade de ajudá-las a ter acesso à educação, a lutar pelos seus direitos, já que fazem parte de um grupo vulnerável. Então, o nosso artigo trata dessa questão aí, inclusão escolar e não integração. E, diante disso, convidamos o professor Milton para fazer a palestra sobre esse tema na nossa comunidade para sinalizar a importância da inclusão escolar. Muitas vezes, a comunidade escolar não está preparada porque não sabem lidar com a inclusão escolar de pessoas com deficiência e, principalmente, com o transtorno do espectro autista. Bom, para melhor compreender esse tema, convido a vocês a fazer a leitura desse artigo. Muito obrigada, fui muito rápida, mas é um assunto assim que é sucinto, né? Sucinto e parte de experiências que no dia a dia a gente vai aprendendo, porque a gente aprende com a prática. A teoria só nos sistematiza, mas é com a prática que a gente vai aprendendo a lidar, porque a gente não tem um aparato maior do governo, mas nem por isso a gente deixa de acreditar como profissionais da educação no desenvolvimento escolar dessas pessoas com deficiência. Boa noite, obrigada a todos. Valdirene, eu amei sua apresentação. Você estava nervosa, mas passou bem, viu? Em público, eu sou muito tímida. Você arrasou. Imagina, professora. E assim, eu sou também estou gestora, mas eu sou muito tímida para falar. Perdão. Está disfarçando bem. Muito obrigada a você, professor Obrigada Milton. a vocês. Esse tema é muito, muito importante, porque, na verdade, as crianças com deficiência acabam sendo invisíveis, né? Né? Muitas vezes faltam políticas públicas direcionadas, muitas vezes as escolas não têm professores, né, qualificados, né, para ter uma abordagem mais trabalhada, mais específica. Então, é muito bom esse tema, né, no campo dos direitos fundamentais. Muito obrigada. Deixe seu contato, por favor. Valcena, número 21, @hotmail.com. Quaisquer dúvidas podem entrar em contato comigo. Tá eu bom. converso melhor sem estar
público. Obrigada, viu? Boa noite. Obrigada. Fique aí com a Boa gente. noite. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Agora a gente vai falar, a gente vai apresentar o professor Fagner e Jamile Duarte, professor Fagner Vasconcelos Fraga e Jamile Duarte da Silva. Eles vão falar sobre a análise da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL para os optantes do Simples Nacional. É o capítulo 14 do título de Direito Tributário desse livro aqui, ó, Multidireitos. Professor Fagner, por favor, a palavra é do senhor. Eu vou apresentá-lo antes e também Jamile, né? Quiser testar o som, tá tudo certo com o seu som? Tudo ok? Me escutam bem? Tudo ok. Jamile vai apresentar? Oi, boa noite. Tô aqui, Oi, boa gente. noite, amor. Tudo Jamile bom? já está aí a postos. Tudo bem. Eu vou apresentá-los, viu? Seja bem-vinda. Essa dupla aí do tributário. Eu não sei nem o que é DIFAL, viu? Me diga aí o que é DIFAL. É a dupla do tributário, mas não é permitida a dupla tributação, viu? Isso fique claro. Fique claro. Justamente. Se eu falar o que é DIFAL, me digam aí, pelo amor de Deus. Vamos aprender diferencial hoje. De alíquotas. É? O diferencial de alíquotas. Eu vou apresentá-los agora. Professor Fagner Vasconcelos Fraga é doutorando em Direito Público pela UFBA. Vou fechar aqui só para não interromper. Doutorando em Direito Público pela UFBA, mestre pela Universidade Católica do Salvador, pós-graduado em Auditoria Fiscal pela UNEB, pós-graduado em Direito Eleitoral pela Unibaía, professor da UXAL, coordenador e professor do curso de Direito da FATEC. Jamile Duarte da Silva é bacharela em Direito pela Universidade Católica do Salvador, pós-graduando em Direito Político e Prática Eleitoral pelo Complexo de Ensino Renato Saraiva, pós-graduando em Direito Público pela Faculdade Legale. Os dois, eu já conheço alguns artigos, são autores de diversas obras jurídicas. Então, eles têm muito aqui a nos ensinar um pouco, né, sobre o direito tributário, DIFAL, o que é isso, a inconstitucionalidade. Então, o tema é a análise da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL para os optantes do Simples Nacional, capítulo 14 da obra Multidireitos. Vocês têm um espaço aí que vocês quiserem para falar. Estamos com tempo. Boa noite. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade aqui de estar presente nesse webinário, né? A Pedro, Nadia Alice, Zulene, né? A segunda obra que eu participo, né? Da Editora Mente Aberta. Fico muito feliz em estar aqui contribuindo com mais um artigo, né? Agora, em conjunto com o professor Fagner, né? Aqui eu tenho a honra de estar compartilhando esse artigo no nosso livro. E venho apresentar a nossa obra, né, nosso artigo, né, que é a análise da inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL para os optantes do Simples Nacional, que, como o Zulene aí brincou, né, que quer saber o que é o DIFAL. O DIFAL, na verdade, é um diferencial de alíquotas aplicado à tributação do ICMS, né, e neste caso, que a nossa pesquisa ela é centralizada para as empresas, as micro e pequenas empresas, né, que optaram pelo Simples Nacional como sua forma de tributação das suas empresas. A nossa pesquisa, ela na verdade, ela veio através de um projeto, né, em tramitação, no qual analisa, na verdade, porque o projeto ele não finalizou, ainda não teve a jurisprudência julgada, sobre a inconstitucionalidade desse diferencial de alíquotas, né, que é cobrado para os optantes do Simples Nacional. E nós fizemos, na verdade, uma trajetória para falar sobre isso, vindo, né, explicando a questão da tributação no nosso país, fazendo o histórico, né, desses impostos, de como eles são cobrados e tudo mais, até que a gente chegasse no nosso ponto central, né, explicando para o leitor a questão o que é o Simples Nacional, né? O que são as micro e pequenas empresas optantes desse sistema de tributação e o porquê da nossa pesquisa vir centralizada e o porquê da gente afirmar que seria inconstitucional, né? Até porque essa
esse julgado, ele vai muito para isso, porque essa inconstitucionalidade se dá quando as empresas optantes pelo sistema de tributação do Simples Nacional, elas acabam tendo um diferencial de alíquotas cobrado 2 vezes, né? O que torna, na verdade, um aumento, um superávit da tributação dessas empresas e que elas não suportam, né, tendo essa tributação tão alta no seu regime tributário. E para que o leitor ele possa ter um entendimento maior desse artigo, a gente passa, na verdade, analisando a questão da tributação do nosso país de um modo que a gente explica, né, que dentre os 30, o Brasil está entre os 30 países que tem a carga tributária mais alta no mundo, né, e que, na verdade, a gente tem uma compreensão de que o direito tributário ele surge com uma complexidade muito grande, né, e o que seria para ter um maior domínio sobre as relações sociais, né, para a arrecadação do Estado, para que o Estado consiga, na verdade, oferir renda, né, e essa renda ser repassada para a sociedade em formas de benefícios, ele, na verdade, ele cria, na verdade, uma cápsula, né, que explode em determinado momento. E que, no caso não só das micro e pequenas empresas, outros tipos de empresas também acabam sofrendo uma tributação muito alta. E isso implica em diversos fatores, e muito mais grave é quando a gente percebe de que o Estado, na sua capacidade máxima, né, não consegue fazer os repasses devidos dessa tributação, convertendo-a para benefícios da sociedade. Então, isso é um conflito muito grande que ainda não é pacificado, né? O nosso país, não somente o nosso país, mas pelo fato de estarmos no Brasil, a gente deve perceber que esse momento em que o Estado tem um déficit de regularizar a sua distribuição, de conseguir atender a sociedade, não só na questão de saúde, os benefícios educacionais, a questão de saneamento básico e tudo mais, a gente percebe que há um conflito quando ele cobra muito e repassa pouco. Nesse ponto, a gente pode perceber também que quando as empresas elas acabam sofrendo, né, sangrando de uma maneira muito complexa, né, muito, como é que eu posso dizer, muito sofrida, né, para o empresário, que ele não tem, na verdade, uma capacidade, às vezes, de estar tendo esse recolhimento tão exacerbado. Então, quando a gente estuda o que acontece quando essas micro e pequenas empresas, que não têm uma capacidade tão alta, né, acabam sofrendo uma tributação do imposto do ICMS, do seu diferencial de alíquota duplamente, a gente percebe que há um grande problema nessa questão da arrecadação. E é o que o nosso artigo ele vem exemplificando, né, da questão do tratamento tributário, desse diferencial, como ele vem sendo cobrado, e essa inconstitucionalidade, ela vem, na verdade, porque o ICMS é um imposto de cobranças, né, de uma carga tributária muito alta. Então, assim, o pequeno e microempreendedor, a partir do momento que ele não consegue, né, suportar essa tributação, ele pode vir a fechar as portas. E a gente sabe que no nosso país nós temos, dentro desse sistema de empresas, em sua maioria, uma capacidade de micro e pequenos empreendedores muito alta, de muitas pequenas empresas que abrem seus negócios, que acabam fazendo o fluxo, né, de arrecadação entre os municípios, os estados e tudo mais. E a gente tem que repensar muito de como a gente trata essa tributação das empresas, né, de pequeno e médio porte, porque isso influencia diretamente não só no fechamento, na redução de empregos, na capacidade de recolhimento, na capacidade não só de o trato dessas empresas mediante os repasses para a União, para os estados, para o município, né? E eu vou passar a palavra para o meu parceiro, né, de artigo, Fagner, para que ele possa dar uma complementação. Bem, boa noite a todos, né? Eu
vou iniciar rapidamente fazendo as considerações, né, e agradecimentos aos professores Pedro Camilo, professora Azulene, professora Nadia Alice também, dizer que é uma honra participar de mais uma obra da editora. Participei, se não me engano, no ano passado da obra de Direito Ambiental. E cumprimentar também, né, a coautora desse artigo, a Jamile, né, pelo desenvolvimento em conjunto, né, dessa obra, por ser exatamente um tema de uma relevância, sobretudo relacionada aos objetivos fundamentais da Constituição. Porque é muito perceptível que, ao se pleitear algo, ou se querer algo, sempre se faz alusão ao bem comum, ao bem-estar social. E, muitas vezes, esquecemos de um dos objetivos, que, inclusive, é um objetivo instrumental, que é o objetivo relacionado ao desenvolvimento nacional, sobretudo pelo viés do desenvolvimento econômico. Então, quando nós falamos exatamente do ICMS, que é exatamente um imposto que versa sobre serviços, que versa também sobre mercadorias, é importante salientar que ele possui algumas características que devem ser levadas em consideração para exatamente entender, compreender um pouco mais desse artigo. Então, nós temos aí a característica, né, da não cumulatividade, né, de exatamente não ser recolhido por mais de uma vez, numa mesma fase. A característica dele também da seletividade, que é muito relacionada à questão também da essencialidade dos produtos, dos serviços, das mercadorias, né? E também por ser um imposto extrafiscal, né? Então, ele, para além de ser um imposto relevante para fins de formação de um fundo público, através exatamente do recolhimento, ele também tem essa função regulatória, né, de mercado, de desenvolvimento. Isso é muito importante para a economia da nação. Então, o ponto central, né, que versa esse artigo é exatamente sobre essa nomenclatura, né, de FAO, que fala sobre a diferença de alíquota. Então, quando a gente fala de diferença da alíquota, é importante também mencionar que, além da competência que se tem destinação para os estados, né, sobre esse imposto, também as alíquotas nesse imposto são definidas pelas resoluções do Senado. Agora, o ponto central da discussão que versa esse artigo é o seguinte: tem uma emenda constitucional de número 87, que ela estabeleceu o diferencial de alíquota. O diferencial de alíquota, por si só, não é o grande problema que a gente vem enfrentar. O problema é o diferencial de alíquota aplicado a algumas hipóteses de ICMS para exatamente as empresas de pequeno porte e as microempresas. Por quê? Porque essas empresas, elas são exatamente empresas que aderiram ao Simples Nacional, que é exatamente um regime jurídico simplificado de cobrança de tributos de um modo geral. Então, quando você, na verdade, estende esta incidência do diferencial às EPPs e microempresas relacionadas ao Simples, passamos a ter alguns problemas. Porque, primeiro, você atribui a responsabilidade ao destinatário, que, na verdade, é o contribuinte. Você repassa, você retransmite essa responsabilidade, por assim dizer. E um outro marco legal que é importante mencionar, que é o convênio do ICMS de número 93. Por quê? Porque nesse convênio em que se atribui essa diferenciação de alíquota,
há um grande ônus, que é o quê? Tornar exatamente mais onerosa a tributação dessas empresas. Então, por quê? Porque essas empresas, além de recolherem, porque isso é feito por via de uma guia única, né? O simples é exatamente o quê? Essa reunião para um recolhimento único. Então, quando você atribui, além desse recolhimento único, a diferença de alíquota, aí é que passamos a nos deparar com a tal inconstitucionalidade. Inconstitucionalidade, né? Inclusive, por quê? Porque há exatamente uma duplicidade de tributação. Porque, na verdade, a DIFAL, né? Ela vem a incidir de duas maneiras, com a alíquota interna e com a alíquota interestadual. Ok. Só que o cálculo é feito de maneira individualizada. Ou seja, você tem duas incidências e tem a realização do cálculo de maneira individualizada, que exatamente traduz na formação de uma base de cálculo que é referente ao valor da operação geral. Então, aí nós começamos a nos deparar com problemas que, na verdade, vão surgindo em subsequência. Veja, e tudo isso a gente nota, desculpa eu estar mencionando esses termos, né, e sendo bem, digamos assim, pragmático nesse sentido, é porque é necessário também trazer um pouco dessa operacionalidade, porque o recolhimento, a percepção que se tem, né, daquilo que a gente está, digamos assim, discutindo aqui, se dá exatamente no momento em que há a emissão da nota. Porque quando se há a emissão da nota, se tem a categoria geral e se tem exatamente o simples. Agora, o que vem a incidir aqui? Quando se faz categoria geral e se faz simples, em ambos existe uma diferença a pagar. Ora, se em ambos há uma diferença a pagar, não se tem dúvida de que há sim o recolhimento em duplicidade. E aí, para já caminhar para o fim e apontar exatamente aquilo que, digamos assim, mais tem uma infringência aos ditames constitucionais, eu posso mencionar aqui pelo menos 3 pontos principais, ao meu ver, de afronta à nossa Constituição. O primeiro, que já foi mencionado no decorrer, que é o princípio da não cumulatividade. Ou seja, não incidir 2 vezes dentro da mesma fase, o que ficou comprovado que incide. Segunda questão, infringe disposições da Constituição que fazem alusão à valoração da microempresa e das empresas de pequeno porte. E tudo isso tem a ver exatamente com o primeiro ponto que eu abordei quando comecei a explanar, que é exatamente, ao meu ver, a terceira violação, que é a violação, inclusive mais grave, que é a violação do objetivo constitucional de desenvolvimento nacional. Por quê? Porque ao gerar a dupla tributação, você torna exatamente essas empresas menos competitivas, você atribui a essas empresas mais obrigações, o que também chamou a atenção da própria OAB, através do seu Conselho Federal, que realizou, justamente com base nesses argumentos, a propositura de uma ADIM e, num primeiro momento, inclusive, houve, né, o deferimento dessa medida antecipatória, gerando exatamente uma suspensão, né, daquilo que a gente está apontando e crê que é algo que se afigura inconstitucional e, portanto, prejudicial a essas empresas. E, com isso, exatamente, eu finalizo aqui, de maneira superficial, algumas reflexões sobre essa dupla tributação que nos incomodou. Não é isso, Jamile?
Isso mesmo. E a nível de curiosidade, né, das pessoas que queiram pesquisar um pouco mais sobre o tema, também saber qual ADIM é essa, foi a Ação Declaratória de Inconstitucionalidade 5464, né? E até o momento em que esse artigo foi feito, o Supremo Tribunal Federal, ele, através da relatoria do ministro Dias Toffoli, ele reconheceu a cláusula 9ª do convênio do ICMS 93 como uma cláusula que ameaça a funcionalidade, né, das empresas optantes do Simples Nacional, e ao criar a obrigatoriedade, na verdade, do diferencial de alíquotas para essas empresas, surpreendendo, assim, com a liminar, né, que suspendia essa cobrança do DIFAL para essas empresas, e é um tema que, na verdade, ele acarretará uma mudança positiva, né, para o sistema de arrecadação das empresas, das micro e pequenas empresas. Convido também a todos a conhecer o artigo, né, a ler o livro, que está muito interessante, repleto de trabalhos muito bem feitos, muito bem escritos, né, com diferentes temas, né, e é sempre um prazer estar aqui com vocês. Zulene? Muito obrigada, Jamile. Desculpe, fugiu o nome. Wagner, desculpe. Obrigada, Jamile. Obrigada, Wagner. Realmente é um tema instigador, é um tema novo, é um tema que difícil de ser escrito, os temas que ainda estão aí sendo decididos pelo STF, pelos tribunais superiores, são temas que demandam mais pesquisa, são temas novos que demandam mais conhecimento, mas também são temas que abrem novas áreas, abrem novas expectativas, abrem novas visões de mundo. Então, vocês estão de parabéns aí pela a discussão sobre a diferença das alíquotas. Pedro, quer falar alguma coisa? Não, tá tudo certo, tudo certo. Eu tava aqui pensando em como duas áreas, né? A gente teve aí previdenciário e tributário, que são áreas difíceis, são áreas espinhosas, né? Eu lhes confesso que gosto muito de ouvir quem fala bem de tributário e de previdenciário, mas não me sinto à vontade em nenhuma dessas duas áreas. Mas é bom ouvir, né? É bom ouvir, principalmente quando a gente entende o que está sendo dito. Então, obrigado aí, parabéns, Jamile e Fagner, pelo trabalho aí. Vamos em frente. Vamos lá, Nadia Alice. Agora a gente vai apresentar, na verdade, quem vai apresentar o artigo é Zulene Barbosa Gomes, que é co-organizadora do livro Diálogo Jurídico 7, mas o artigo dela está no Multidireito 7, tá? Zulene, que é pós-graduanda em Governança, Compliance e Gestão de Risco, pós-graduanda em Direito Previdenciário pelo IBMED, pós-graduanda em Direito Público pelo Legale, advogada, membro do IC Bahia, articulista, autora e organizadora de obras, além do Diálogo Jurídico 7, ela também organiza junto comigo a obra Perspectiva em Compliance, a obra Compliance, que vai sair agora a 3ª edição da obra. Tá? O artigo de Zulene, Compliance como elemento estratégico de mitigação de risco de integridade pública no pós-pandemia. E antes de Zulene falar, a Zu já está aí? Logo depois a gente vai ter o sorteio dos livros, viu, pessoal? Então, não fuja não. França já está dizendo que está fugindo aqui, ó. Não fuja não. Ele falou que seu áudio está baixo. Posso começar? Fique à vontade. Então, esse artigo é o capítulo 29 do livro, Compliance como elemento estratégico de mitigação de riscos de integridade pública no pós-pandemia. O que é que eu me propus nesse artigo? Eu quis fazer uma comparação entre o que institutos internacionais tratavam de compliance em comparação com as normas brasileiras. Aqui está uma zoada, o vizinho ligou aqui. Desculpa, a zoada, gente. O vizinho acabou de ligar a máquina aqui.
na hora da minha apresentação. Então, continuando. Em 1930, eu fiz um apanhado histórico do desenvolvimento do compliance. Em 1930, foi criado o BIS, Banco Internacional de Compensações. Ele passa a regular as instituições bancárias. Em 1934, eu sou um pouco ruim de data, em 1934 foi a SEC, como se fosse a CVM daqui brasileira, também criou um ambiente regulatório para as instituições bancárias. Aí vem em 75 a Comissão de Basileia, que inclusive o Brasil, as instituições bancárias, elas seguem as regras de Basileia. Em 75 as regras de Basileia. Em 77, que foi o marco de combate, de criação de um ambiente corporativo mais ético, que foi a lei, o FCPA, inclusive organizações que pratiquem o suborno internacional, elas se sujeitam ao FCPA. Em 75, em 91, os Estados Unidos criou as diretrizes de penas, que foi o primeiro documento que trouxe expressamente a questão de programas de compliance. Isso foi em 1991. E apesar de trazer normas para que como deveria desenvolver-se um processo criminal e se observar questões de conformidade, ele baliza tudo o que hoje se entende por compliance. Aí ele traz as características. Ele já falava lá de avaliação de riscos, avaliação de risco, o apoio da auto-administração, a definição clara e responsabilidade do compliance officer, o implemento de um canal de denúncias e a due diligence, além do canal de ética e códigos de ética, na verdade. E o que aconteceu no Brasil? Desde 95, no Brasil, que existem resoluções do banco, né, do Banco Central, tratando de compliance. Então, o compliance ele vem dessa questão de supervisão bancária, de regulação do mercado de crédito. E hoje o compliance ele está para além de um modismo. Muitos falam, mas é um modismo. Não, na verdade, a forma como estão trabalhando o compliance acaba por tratá-lo como um modismo. Para começar, os institutos internacionais, aí eu fui estudar o manual do FCPA, fui estudar as convenções, as publicações da OCDE, da Transparência Internacional, da ONU. Ninguém segmenta compliance, nenhum dessas publicações, nenhum dessas organizações segmentam compliance trabalhista, compliance penal, compliance ambiental. Para começar, é uma metodologia que integra processos. Inclusive a ISO de compliance, a 19600, que ela é uma ISO não certificável, ela fala muito de integração. Outra coisa, aí eu venho falando no artigo também de como as normas de compliance se integraram na administração pública. Começou em 2013, foi um marco com a lei anticorrupção, né, que ela praticamente repete esses requisitos que já existiam lá nas diretrizes de penas da publicação americana de 91. E depois, em 2015 e 2016, começa a explodir regulamentos estaduais exigindo de licitantes que tenham programa de compliance como condição para contratação. E aí, o que é que eu faço? Eu fiz um estudo do comportamento de compras a nível federal e a nível Bahia. Eu constatei o seguinte, só para fazer um cotejo com a questão dos programas de compliance. Se exigem, por exemplo, no Rio de Janeiro, se exigem programas de compliance para contratações acima de 1.500.000. Contudo, o comportamento de compras rotineiro da administração pública não é comprar 1,5 milhão todo dia. Então, as compras são feitas basicamente pelo sistema de registro de preços formalizados em atas, e são compras rotineiras que não geram 1,5 milhão por compra, entendeu? Então, assim,
Quando a lei ela exige do licitante como condição de contratação um programa de compliance para compras acima de 1.500.000, você imuniza todo o restante da cadeia fornecedora do governo. Então, a grande parcela fornecedora, os riscos de conflito de interesse, os riscos de fraude, os riscos íncitos nas dispensas de licitações, nas inexigibilidades, elas passam imunes. Então, a normalização de programas de compliance voltados a licitantes, apenas pelo critério do volume contratado, já retira a eficácia da próprio programa de compliance. E existem outros pontos que eu vou mostrando que vai desconstruindo essa eficácia de um programa de compliance que eu falo aqui, a normalização à brasileira. E assim, existem vários outros pontos, a questão de quem vai fazer essa gestão, capacitação, e por fim, apenas para não falar tudo do artigo, o que falta hoje? Estamos em 2021, a lei anticorrupção é de 2013, estamos em 2021, a lei de acesso à informação de 2011. Temos inúmeras capitais que ainda não implementaram eficazmente a lei de acesso à informação, muito menos a lei anticorrupção. E os que implantaram, os que criaram a norma, sequer criaram estruturas. Então, não podemos falar de programas de compliance apenas no papel, que é o que eu combato bastante, compliance de papel. Inclusive, na Espanha, já se debate muito esse tema, que é o compliance de fachada. É preciso de se criarem estruturas, sistemas de gestão vinculados a processos que ampliem transparência, accountability, que forneça, que esteja vinculado à criação efetiva, né, de compliance como uma política pública, porque isso repercute na administração da escassez. Como alocar recursos, como a secretaria melhor direciona recursos e como o controle efetivo, não um controle que engesse a administração pública, mas um controle que traga resultados para a administração. Então, eu convido a todos a lerem o livro, né, a obra, todos os autores estão aqui, tem brilhantes professores, brilhantes profissionais, e esse capítulo também 29 do compliance, que é a gestão, que fala muito dessa questão do compliance à brasileira e os riscos, né, riscos que ficaram evidenciados na pandemia, né, as fraudes naquela questão dos benefícios. Como lidar com essa perda, né, de recursos? Eu enxergo que por meio de programas efetivos, mas que tenham estruturas, tenham gestão, não basta ter no papel. Então, fica o convite aí para a leitura. Boa noite. Brilhante, Zu. Muito bem, muito bem, muito bem. Fica à vontade, Nadia Alice. Eu ia, na verdade, compartilhar com vocês aqui a tela para o nosso sorteio. Hoje é dia de sorteio, né? Eu quero Hoje ganhar, é dia de viu? sorteio, né? Hoje é dia de sorteio. Vocês estão vendo aí a página, o arquivo do PDF, do Word, do Excel. Estão vendo aí o Excel? Alô? Sim. Eu estou. Juliana também já disse aí que está. Ótimo, que não sei porque minha tela do Zoom desapareceu aqui, apagou. Então, primeiro nós vamos sortear o multidireito, depois nós vamos fazer o sorteio do Diálogos. Essa é a lista que eu baixei do Simpla, tá, pessoal? Com o pessoal que fez check-in, que teve presente aí no evento, ao longo do evento, tá? Vou fazer aqui o sorteio, já tá, cada um tem um númerozinho bonitinho, fofinho. E só para não ficar esquecido, Zulene mandou bem, viu, Zulene? Muito bom. Então, o sorteado do Multidireitos é o número 22, Fagner. Fagner Vasconcelos Fraga é o sorteado do Multidireitos. Ué, Fagner é autor. Opa, feliz 2021, viu? Autor, acho que não deveria.
Eu acho que autor não deveria. Ah, aí a gente vê depois qual é o top do outro aleatório. Entre com excluído o Fagner, óbvio, né? Que já ganhou o número, desculpa, 43, 47. 47, Miriam da Miriam da Silva Silva Mamede. Mamede. Aí o pessoal que foi sorteado entra em contato com o Pedro ou comigo para que a gente providencie o envio Para poder. do livro. Isso. Então, Muito bem, do muito bem. Multidireito, sou Fagner, e do Diálogos, Miriam da Silva Mamede. Pedro, quer Muito bem, encerrar aí o André. evento? Eu agradecer a você, a Zulene, aí, por terem assumido dessa organização de forma mais direta. Eu estive, ainda estou no doutorado, mas é isso, né? As madrugadas existem para isso, né? A gente dorme muito, né? Eu sempre disse para os meus alunos assim, quando meus alunos vinham reclamar o tempo para fazer um trabalho, algo do tipo, eu perguntava: o que é que você faz entre as 10 da noite e as 6 da manhã, né? Então, é exatamente isso, né? A gente dorme todo dia, não custa nada de vez em quando não dormir para dar conta do que precisa ser feito. E esse evento precisava ser feito também, né? Nós tivemos aí os nossos autores, as nossas autoras e os nossos autores desfilando aqui os seus estudos, as suas considerações, seu poder de síntese. Eu falava no privado com Zulene e com Nadia Alice que estou satisfeito, inclusive, por conta da duração dos eventos, né? Eu acho que os eventos virtuais têm de ser curtos, cada vez mais curtos. Nós temos que exercitar o poder de síntese, né? Aqui em Coimbra, na Universidade de Coimbra, existe um concurso que desafia os alunos a apresentarem suas teses, portanto, os seus trabalhos de doutoramento em 3 minutos. Tá? Então, veja que é uma demanda dos dias atuais, né? A capacidade de dizermos muito em pouco tempo e de sermos assertivos naquilo que se fala. Daí porque eu parabenizo a todas e todos, né, pela forma como conduziram e que possamos continuar juntos. Aqueles que ainda não estão e que queiram estar eventualmente em livros nossos, podem fazer contato conosco, editoramenteaberta@gmail.com ou contato@editoramenteaberta.com.br, e temos aí uma série de livros, de trabalhos sendo desenvolvidos, tá? Deixo aí, Nadia Alice, a você e a Zulene aí também a possibilidade de falarem e de encerrarem, tá? Porque essa tribuna, acima de tudo, é feminina. E estou com Cláudia, né? Estou com Cláudia e com Marina, né? Marina reforçou lá a capacidade de resistência, né? Cláudia falava ontem da mulher nos espaços de poder político e precisamos, sim, cada vez mais eu não diria nem tanto não é tanto a mulher enquanto gênero, mas tudo aquilo que a mulher simboliza, né? Enquanto símbolo, né? Então precisamos feminilizar, né? Cada vez mais as relações, né? E trazer esse toque que vocês emprestam muito bem. Portanto, eu me calo e deixo que vocês falem. Eu gostaria de agradecer a todos os autores que aceitaram o convite, que se dispuseram, deram apoio, ajudaram na divulgação, estão aqui presentes. E agradecer também a todos que participaram, né, escrevendo, que por algum motivo não puderam estar. Sem eles, a obra não seria possível. Então, meu agradecimento a todos, aos participantes. Tivemos aqui pessoas que tiveram desde o primeiro dia. Muito obrigada pela presença. Me desculpe lhe interromper, agradecer a você também pela sua exposição, né? Pela sua exposição, pelo seu trabalho, e que você continue firme e forte nessa potência do compliance aí. Obrigada, professor. E se algum outro autor quiser falar também, tem as considerações finais, né? O espaço está aberto. Eu queria agradecer a todos, aproveitar aqui o espaço, agradecer a todos, agradecer a Pedro, agradecer a Zulene, agradecer a todos os autores que passaram aqui com a gente esses 3 dias de evento aí para lançamento do livro. Acredito que
deve ser um sentimento de todos que o lançamento deveria ser presencial, mas o momento não é oportuno. Nós vamos ter essa oportunidade de fazer presencial nos próximos livros, no futuro. E eu acredito que também os eventos digitais eles estão vindo aí com força, o mundo digital com essa pandemia está vindo aí com força para a gente se reinventar, a gente se renovar e a gente expor, aprender também. A gente acabou aprendendo aqui, eu, Pedro e Zulene, acabamos aprendendo a transmitir ao vivo no YouTube, no meio do evento, aprendemos como mexer no OBS, como mexer em programas que a gente não tem habilidades por ser do mundo jurídico. Então, também são outras habilidades que a gente vai aprendendo com a oportunidade de organizar esse webinar, de realizar mesmo um evento jurídico, esse evento online, por causa do momento. Então, eu queria agradecer aí a Pedro a oportunidade de estar aqui, a oportunidade de ter confiado a mim, a Zulene, a organização desse evento. E espero que tenha saído à altura das expectativas aí do que todos esperavam. Os palestrantes foram sensacionais, os autores. Eu recomendo quem não lê os livros, quem não lê os artigos, que faça, que leia, que adquira aí no site da editora Mente Aberta e nos vemos nos próximos livros, nos próximos eventos, aí na vida de uma forma geral. Obrigada a todos. E é isso, gente. Uma boa noite e até mais. Boa noite. Boa noite, tchau. Tchau.